Paz e graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos, queridos irmãos que nos acompanham neste programa de reavivarmos o nosso espírito. Então, o tema de hoje, por que morremos tão cedo? Ok, vamos junto na palavra de Deus. Para quem não me conhece, aqui falas com o irmão Agostinho e também qualquer coisa para que a gente possamos conversar, não é? Podemos conversar no meu número de 84 34 0 34 68. Ok, abra sua Bíblia pela contemplação que somos transformados. Vamos abrir Provérbios 3, nos seus versículos 1. Diz o seguinte: confiar em Deus. Meu filho, não se esqueça da minha lei e guarde os meus mandamentos no seu coração. 2. Eles acrescentarão muitos anos à sua vida e lhe darão prosperidade e paz. Então, aqui encontramos a resposta do nosso tema, não é? A própria Bíblia diz que o nosso Deus, ele diz que meu filho, não te esqueça da minha lei, não te esqueça da minha lei. E ele diz mais, guarda os meus mandamentos para que os seus dias sejam aumentados aqui na terra e ao mesmo tempo para que nós possamos ter paz e também alcançamos o quê? A riqueza que nós queremos. Então, por que é que nós temos sofrido muito mais? Primeira coisa é porque nós nos afastamos de Deus. Nós não queremos seguirmos o nosso Criador. Nós não queremos seguir a orientação daquele que nos criou, daquele que ele fez com que nós possamos existirmos nesta terra. Então nós nos afastamos de Deus. Mas o conselho do nosso Deus é que, meu filho, guarde a minha lei, guarde os meus mandamentos. Então, o que é que tem acontecido? Será que nós temos cumprido com aquilo que é a vontade de Deus? Então, é por isso que nós morremos tão cedo, porque primeiro nós não respeitamos a Deus e logo também não respeitamos aos nossos pais, nossas mães, não respeitamos os nossos irmãos. Então, o que é que tem acontecido? Quando nós façamos isso, significa que nós estamos a nos distanciar de quê? De Deus. Então, por isso, as consequências que nós temos é isso, é a morte. E depois, o que acontece? O que a gente faz, nós influenciamos também os nossos filhos. Por isso, vamos supor para alguém que bebe, não é? O que acontece? Às vezes a pessoa está com a criança com os seus 3 anos, mas porque ele bebe, até que leva o copo também, deixa um bocadinho de álcool a criança. Então, é influenciar o seu filho, neste caso. Então, muita coisa que a gente faz, também influenciamos os nossos filhos, assim como também fomos influenciados com os nossos pais. Outros, por exemplo, que estiveram com pais que não conheciam Deus, por exemplo, como eu. Então, nós não somos todos que fomos nascidos numa família cristã que conhece a Deus, que conhece a orientação de Deus. Então, a nossa maneira também de nos alimentamos consoante os nossos pensamentos, não segundo a orientação de Deus. Então, nós façamos aquilo que nós achamos que isto é o certo, mas por isso que nós, esta nossa geração, nós morremos para esses moscas, não é? Nós morremos para essas galinhas. Por quê? Porque o pecado cada vez mais se aumentou, o pecado cada vez mais se aumenta, e cada vez mais que o pecado se aumenta, também os nossos dias de viver são diminuídos. Por quê? Porque nós não alcançamos ou não seguimos a orientação daquele que é o dono da vida, daquele que nos criou, aquele que tem possibilidade de nos aumentar os dias para que nós possamos viver. Por exemplo, vamos viajar um pouco. No tempo de Noé, o que aconteceu? Nós sabemos, até podemos começar do Adão. Adão viveu 930 anos. Vamos viajar também, vejamos Noé. Noé viveu
por aí 950 anos. Então, Abraão viveu 175 anos. E muitas pessoas que eles viveram muitos anos aqui, neste mundo aqui. Mas cada vez mais que o pecado se aumenta, também os nossos dias de viver também são diminuídos. Então, por isso, por exemplo, na nossa geração, quando nós encontramos uma pessoa vivendo 35, 40 anos, 50 anos, nós digamos que "Ei, esta pessoa viveu. Mas será que é assim mesmo? Isso é o plano de Deus mesmo? Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é de que o homem possa gozar de boa saúde e que o homem tenha vida em abundância, não é? Então, é isso que Deus quer. Ele quer com que nós possamos desfrutar da vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, ele não esqueceu daquilo que ele disse, como alguns pensam que ele já esqueceu, ou Jesus não vai voltar. Alguns pensam, mas ele não esqueceu, ele vai cumprir sim com a sua promessa, ele vai voltar sim, e o que acontece aqui é que ele ainda está dando chance a mim, está dando chance ao outro irmão, com consoante aquilo que ele diz, segundas de Pedro 3, não é? Então, nós vejamos o versículo 9. Então, nós encontramos isso. Ele está dando chance a nós para que nós possamos nos arrependermos dos nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, por exemplo, vamos ver Salmos. Abra a sua Bíblia, Salmos. Vamos ver o Salmos 90. Vamos ver o Salmos 90, o que é que nos diz aqui, Salmos 90. Deus e o ser humano. Deus e o ser humano. Ok, vamos ver o 1. Senhor, como tem sido o nosso refúgio em todas as gerações. Antes das montanhas terem nascido, antes da terra e o mundo existir, desde sempre e sempre, o Senhor é Deus. Está vendo? Antes de todas as coisas existir, meu irmão, o Senhor sempre é Deus. Ele sempre é Deus. Por mais que as pessoas negam, por mais que as pessoas abandonam, por mais que as pessoas deixam a orientação de Deus, Deus nunca vai deixar de ser Deus, mas Ele é Deus para sempre. Ele vai ser Deus para sempre. E Ele vai cumprir com a sua promessa. Então, ok, vamos escutar mais. O Senhor pode reduzir o ser humano ao pó, dizendo apenas, volte a ser pó. Então, a Bíblia diz que o Senhor Deus, aquele que nos criou nós, pela nossa desobediência, ele tem capacidade de reduzir o ser humano ao pó, só apenas dizendo, ser humano, volte para o pó. E nós todos podemos obedecer, podemos voltarmos para o pó, porque nós fomos criados com Deus. Ele é que nos criou, ele usou a pó para nos criar. Então, nada aqui no mundo aqui, ou mesmo nos céus, pode negar quando Deus falar, quando Deus dar uma ordem. Então, tudo aquilo que existe nos céus, assim como na terra, quando Deus dar uma ordem, cumpre. Então, por isso, vamos ver também, vamos continuar a ler também para os seus versículos 7. Vamos ver o 8. O Senhor conhece todas as nossas maldades. Ninguém pode esconder os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, não importa. Sabe, em qualquer lugar que nós estamos, o Senhor Deus está conosco e Ele nos conhece melhor. Então, aqui não existe nenhum ser humano que ele vai dizer que eu sou assim, assim. Meu irmão, minha irmã, Ele nos conhece melhor. Então, se nós não mudarmos a nossa maneira de ser, por mais que nós vamos para a igreja, participamos numa certa dominação, mas se nós não seguimos a orientação de Deus, se nós não façamos aquilo que é a vontade de Deus, ele consegue sim ver de que, sim, aqui tem um cristão que eles só se dizem de cristão pela boca, mas no fundo do coração estão longe de mim. Então, Deus consegue ver isso. Ok, continuando. Vamos ver. Vivemos uns 70 anos, talvez 80 para os mais fortes. Vivemos sempre trabalhando, sofrendo e de repente a nossa vida termina e nos desaparecemos.
Olha lá só a tristeza que existe no mundo, não é? Nós abandonamos a Deus por causa dos nossos trabalhos, os nossos afazeres, a pessoa falta, como é que na reunião de Deus, porque por causa do trabalho, por causa do negócio, por causa de fazer os seus fazer na sua casa, seja lavar, seja fazer limpezas, seja qualquer coisa, e nós nos afastamos de Deus, não é? Então, mas cumprindo com o quê? Com as nossas coisas, trabalhando duro, mas duro mesmo, até não termos o tempo para descansar, trabalhando todos os dias, até que faltemos onde? Na reunião de Deus, nós até nos afastamos na missão de Deus, também do pregar o Evangelho, nos afastamos por causa do quê? Dos nossos trabalhos que a gente faz. Então, trabalhamos forte mesmo, trabalhamos muito duro, e o nosso corpo fica cansado o nosso corpo. Então, e de repente os nossos dias também acabam e a gente desaparecemos. Então, meu irmão, minha irmã, qual é essa vantagem? Não vale a pena estarmos com Deus. Não vale a pena nós procurarmos a orientação de Deus. Para que, por mais que nós passamos neste mundo aqui, nós sabemos que um dia o nosso Deus, aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ressuscitar assim. Nós estaremos com ele, nós vamos gozar a vida eterna. Então, porque a nossa vida não termina por aqui, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, e ele sempre foi Deus. Então, isso ainda mais continuará a ser Deus. Então, nós vamos estar com ele lá na nova terra. Então, o Senhor Deus, aquele que tem capacidade de reduzir o ser humano, também tem capacidade de ressuscitar o ser humano. Então, é isso, irmão, que nós precisamos de entender. Por exemplo, quando nós vejamos o 12, diz o seguinte: ensine-nos que a vida é curta para vivermos em sabedoria. Sim, é isso mesmo. Isso tinha que entrar no fundo dos nossos corações e entendermos que a vida é muito curta, pior nesses dias que nós nos encontramos na nossa geração, que poucos vivem 70, 80 anos, porque a Bíblia diz que os mais fortes, aqueles que tentam se assegurar, não é? Abandonar os vícios, então eles vivem pelo menos uns 80 anos e depois morrem, mas os fracos vivem 70 e 50, 30 e 10, não é? Então, porque, por causa do quê? Por causa da nossa influência, porque nós influenciamos os nossos filhos coisas erradas, não é? Por exemplo, o que acontece aqui? Nós gostamos muito, irmão, de assistirmos as novelas, não é? Mas com as novelas que nós assistimos, as próprias crianças também acabam aprendendo coisas de pessoas adultos, não é? Aonde lá aí mesmo na nossa sala aí todos sentados aí, e depois a criança quando levanta-se e vai para a escola em qualquer sítio e vai fazer o quê? Vai implementar aquilo ali que acabou assistindo lá, ver de cá, afinal e pai, mãe, o que é, fazem isso, uma coisa ou outra. Aquelas novelas que nós, digamos que até perdemos os cultos, não é? Queremos assistir aqueles capítulos, não é? Mas com as nossas crianças. Então, e logo você vai ver de que uma criança com os seus 9 anos, 9, 10, 11, já tem grávida, 13 anos, já tem crianças, tem filho, não é? Então, são coisas muito estranhas que acontecem nas nossas vidas. Encontramos crianças com 9 anos, 10 anos, já são drogados, fumam de um lado para o outro, bebem de um lado para o outro. Então, cada vez mais aquilo ali está-se como é que é? Alastrar, não é? Então, em todo o canto, e por isso nós vejamos, será que Deus vai se alegrar com isso? Porque o que nós deveríamos fazer era nós e os nossos filhos abraçarmos o Evangelho de Deus, abraçarmos a mensagem de Deus, procurarmos fazermos a vontade, glorificarmos o nosso Deus nas nossas famílias, não é? Nas nossas casas. Mas o que acontece é que não é tempo para nós glorificarmos a Deus ou façamos um culto familiar nas nossas casas, não temos tempo para meditar na Bíblia com as nossas famílias, nossas crianças, não temos. Então, mas temos muito tempo de assistir coisas do mundo, aquilo que influencia as crianças, para que eles também possam viver na maldade, naquilo que não agrada ao nosso Deus. Então, querido irmão,
temos muita coisa a conversar, mas o essencial que nós devemos entender aqui, voltemos para Deus, voltemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, abracemos aquilo que são as orientações do nosso Deus. Meu irmão, se tu queres se tu queres que Deus possa aumentar os seus dias de viver neste mundo ou nesta terra, permita com que Deus possa entrar na sua vida. Vamos ver o Ezequiel. Um dia desse, o Ezequiel, ele estava prestes para morrer, porque Deus havia avisado, mas porque Ezequiel foi um homem temente a Deus, só simples ele foi abraçar na parede, ele começou a orar. Deus sabe o que ele fez? Ele aumentou mais 15 dias para que ele possa viver. Então, Deus tem capacidade de aumentar os nossos dias, sim, de nós vivermos, não é? Então, meu irmão, minha irmã, e também saber de que a morte de agora, esta morte de agora, não é essa morte que você deve te preocupar tanto. Essa morte de agora ainda tem chance. Essa morte de agora tem cura, meu irmão. Essa morte tem cura. É como também uma doença, não é normal que nos ataca, mas depois tomamos um remédio e faz o quê? E desaparece. Então, a morte de agora também tem cura, que a cura dele é aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que seremos ressuscitados, mas sim um dia nós viveremos com Ele, nós estaremos com Ele, abraçaremos nosso Senhor, nós seremos guiados com Ele. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, temos muita coisa a conversar, mas por hoje é tudo. Pronto, minha amiga, meu amigo, pronto, até no outro vídeo. Tchau.